nosso Pai, também da parte do seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Sou o missionário Washington Luiz, acesse o canal, coloque missionário Washington Luiz, a Bíblia explica a Bíblia, estudos bíblicos. Então, desta feita, nós vamos estudar a Palavra de Deus, sempre permitindo e deixando que a Palavra de Deus explique as dificuldades que nós encontramos muitas das vezes por não termos uma interpretação, uma mente aberta para entendermos o que nós estamos lendo. Desta feita, nós vamos estudar um assunto interessante, cujo título é As 7 Dimensões. Então, vai ser aqui no quadro. O quadro já está aqui. As 7 dimensões. Você pode ver que eu fiz esses círculos, foram colocados como se fossem anéis, tipo Saturno, né? Um planeta e tem os seus anéis. Então eu coloquei como se fosse o globo terrestre e o universo. A Terra como base, né? A Terra como referência. E acima da Terra eu coloquei primeiro céu, você pode ver primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, quinto céu, sexto céu e sétimo céu. O sétimo céu é como se fosse a morada de Deus, um local inacessível, onde ninguém conhece, onde ninguém sabe, onde ser humano nenhum pode ir ou pode alcançar pelo fato de ser inacessível, ou seja, não tem acesso. E por que eu coloquei 7 céus? Porque a Bíblia diz que 7 é o número de perfeição, 7 é um número de totalidade, é um número de pluralidade, de diversidade. Então a gente vê, por exemplo, na Bíblia, Deus descansou no 7º dia, existe as 7 pragas, os 7 castiçais, as 7 igrejas, 7 anjos, cada um com uma praga, dando um total de 7 pragas, como eu já falei. Se você pegar Daniel, 7 vezes 70 vai dar 490. Então, um número muito abundante, um número perfeito, né? Um número de perfeição divina. Então, com base na Bíblia, nós vamos ver essa primeira parte desses céus, tendo a Terra como referência. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2, diz assim: em verdade que não convém gloriar-me. Isso aqui é Paulo falando. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então aqui diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o 3º céu. Então muita gente daqui depreende que só exista 3 céus. Mas o texto está dizendo que ele só foi até ao 3º céu. Isso não quer dizer que só exista 3 céus pelo fato dele ter ido até o 3º céu. Então, a minha base, Mateus 1, verso 25, para fundamentar, a gente vai utilizar a Bíblia para fundamentar o que eu estou comentando, que eu entendo, o que eu acredito com base na palavra. Então vai ser provado que o termo até não indica limite daquilo que se alcançou. Por exemplo, Paulo foi até o 3º céu, então só existe 3 céus? Não, simplesmente ele só foi até lá. Isso não quer dizer que pelo fato dele ter ido até o 3º céu, só existe 3 céus. Aqui em Mateus 1, 25, para fundamentar mais ainda o termo até, o verso 25, capítulo 1 de Mateus, diz assim: e não a conheceu. Conhecer é fazer relação sexual, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então aqui é a questão de José e Maria. José não fez relação sexual durante 9 meses. Então, do primeiro mês da gestação de Maria, pelo Espírito Santo, até os 9 meses, ele não fez relação sexual. Como ele era casado com Maria, então indica que depois que Jesus nasceu, ele passou a fazer relação sexual com ela. Ou seja, ele não fez relação sexual, ele não a conheceu, até que ele deu à luz, até que Maria deu à luz o filho que estava sendo gerado pelo Espírito Santo no seu ventre. E depois que o filho nasceu, eles ficaram olhando um para o outro, sendo que eles eram casados? Não, então até não indica que ele não fez relação sexual, nesse sentido do até. Até indica que
até aquele momento dos 9 meses que Jesus estava sendo gerado no ventre de Maria, ele não fez relação, mas depois que Jesus nasceu, ele poderia, pelo fato dele ser casado. Daniel capítulo 10, para fundamentar o que eu estou falando, que até não indica que é só aquilo e pronto, que tem uma continuidade, no capítulo 10, olha só que interessante. 10 de Daniel, versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, ou seja, 21 dias. Ou 3. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ou seja, quando terminou os 21 dias, ele passou a fazer o que ele vinha fazendo cotidianamente. O que ele vinha fazendo cotidianamente? Comendo o desejável manjar, comendo carne, tomando vinho e se ungindo com unguento. Então ele deixou de fazer isso porque era um propósito, era um objetivo. Ou seja, do primeiro dia até os 21 dias, as 3 semanas, ele não comeu manjar desejável, ele não tomou vinho e ele não se ungiu com unguento. Mas depois que ele atingiu o objetivo dos 21 dias, terminou esse longo jejum, ele passou a fazer o que ele vinha fazendo antes. Então até está sendo mostrado que tem uma continuidade, que não existe só 3 céus, pelo fato de Paulo ter ido ao 3º céu. Por isso, do gráfico aqui. Então, como fundamentar a questão da pluralidade do céu? 1º céu, 2º céu, 3º céu, 4º céu, 5º céu, 6º céu e 7º céu, que seria a morada do Altíssimo. A gente vê aqui para os Salmos, ó, tudo fundamentado na palavra. Salmo 115, verso 16 diz assim, ó: os céus, olha só, céu singular, céus plural. Os céus são os céus do Senhor, ó, céus no plural. Mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então, os céus são os céus do Senhor. Então, isso indica que Deus habita no céu dos céus. Ou seja, ele habita numa região extremamente longínqua dos nossos olhos. E abaixo, aonde Deus está, está o quê? Os outros pilares, ou seja, o 6º, 5º, 4º, 3º, 2º e o 1º céu. Um outro texto para fundamentar mais ainda, Deuteronômio capítulo 10, a gente já vai para o final, diz assim, 10, 14. Eis que os céus, ó, no plural, e os céus dos céus. Então, se a gente for colocar aqui céus, 1º, 2º e 3º céus, 4º, 5º e 6º céus. E Deus está acima destes céus. Ele está no céu dos céus. O texto diz assim, eis que os céus, ó, no plural, e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então Deus habita no céu dos céus. Um outro texto está em 1 Reis 8, 27. 1 Reis 8, 27. Que nos diz assim, o último texto, depois a gente vai continuar, 8 verso 27, diz assim, mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus, ó, no plural, e até o céu dos céus, viu? Então Deus habita no céu dos céus, ou seja, abaixo do céu onde Deus habita, que é o local inacessível, uma luz inacessível, há os céus. Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter. Outro verso, verso 30. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação, nos céus, ouve também e perdoa. Então, daqui a pouco eu venho com mais detalhes sobre esse assunto, e que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde. Então, até daqui a pouco.